Nós estaremos aqui pela manhã e no culto à noite. Eu prego aqui de manhã e à noite eu prego na Lagoinha. Já saio daqui e vou para lá ministrar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo 6. Versículo de número 1. Eu tenho falado nesse mês de janeiro sobre religiosidade e espiritualidade. E a minha mensagem nesses dias, elas têm sido provocativas. E eu sei que eu tenho provocado, e essa é a minha intenção, é de provocar você a sair da religiosidade e ir em busca da espiritualidade. Eu me lembro que numa das pregações sobre Caim matando Abel, eu disse que a religiosidade sem espiritualidade gera agressividade. Então não adianta ser religioso, você precisa ser espiritual. Oséias capítulo 6 vai nos desafiar a isso. O texto começa dizendo assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará ou a curará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, por essa exortação do profeta Oséias. E eu te louvo, ó Deus, e peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Usa da Tua palavra, Pai, e ministra ao nosso coração, nos confronta, nos despedaça, nos fere e nos cure, Senhor. Pai, essa é a minha oração, é o meu clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Amém. Oséias capítulo 6. Religião sem conteúdo. Esse é o perigo. O livro de Oséias, do profeta Oséias, ele foi escrito no século 8º. Foi um livro que foi escrito um pouco antes de 722 a.C. E por que eu entro nesse contexto? Porque você precisa entender o que está acontecendo para você entender o que o profeta está dizendo. No ano 722, um pouco antes, Oséias pregou essa mensagem. E logo depois, a Síria invadiu o reino do norte. Lembra, Israel estava dividido: reino do sul e reino do norte. E o reino do norte conhecido como Israel, o reino do sul conhecido como Judá. E o reino do norte, então, ele é invadido pela Assíria. Samaria é completamente devastada e destruída. Só que antes dessa destruição, antes dessa invasão assíria,
A Bíblia então nos diz que o profeta se levanta e diz: vinde, busquemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele abriu a ferida, e Ele também a sarará. Sabe, quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar como que Israel estava naquela época. Israel estava bem, até o ataque da Síria, até a invasão da Síria. Havia um período de prosperidade econômica, eles estavam prósperos, havia uma expansão territorial, especialmente no reinado de Jeroboão II, eles estavam avançando, crescendo, e essa prosperidade produziu neles uma sensação de autossuficiência espiritual. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque eles viviam intensamente a religião, mas eles não viviam relacionamento com Deus. O templo funcionava normalmente, sacrifícios eram contínuos, as festas eram celebradas, a Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, eles estavam celebrando as festas, o templo funcionava normalmente, tudo religiosamente bem. Quando se olhava para Israel, dizia: que bacana, o templo funcionando, os sacerdotes ali, o povo levando ofertas e sacrifícios, os holocaustos acontecendo. Mas o espiritual não estava legal, não havia relacionamento entre as pessoas e Deus. Havia religiosidade, cerimonialismos, rituais, mas não havia relacionamento entre as pessoas e Deus. E então Deus começa a disciplinar a nação. Se instala dentro de Israel uma crise política, uma instabilidade grande, ameaças da Assíria de invadir. E essa disciplina foi chamada por Oséias, pelo Senhor, de ferida. Mas uma ferida não para destruir, mas para trazer o povo de volta para Deus, porque eles estavam longe do Senhor. E como não havia um arrependimento genuíno, veio o juízo, veio a destruição sobre eles. Então o pano de fundo do livro de Oséias é que Israel havia se afastado de Deus, mas não havia abandonado a religião. Estranho, né? Parece paradoxal. Se afastaram de Deus, mas não abandonaram a religião. Parece paradoxal. Parece que é uma frase que não faz sentido eu dizer que alguém se afastou de Deus, mas continua religioso. Porque para nós, religiosidade é símbolo de relacionamento com Deus, mas para Deus não. Você pode frequentar uma igreja, você pode cumprir todos os dogmas, doutrinas de uma igreja, você pode participar de todos os cultos, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer caridade e ainda assim estar separado de Deus, distante de Deus, longe de Deus. Porque não é sobre religião, é sobre relacionamento. Então eu afirmo que Israel estava distante de Deus. Eles não abandonaram a religião, o templo estava lá, normal. As coisas que aconteciam no templo continuavam acontecendo. E então Deus permite uma ferida, a invasão da Assíria. E essa ferida, quando ela vem de Deus, ela não é destrutiva. Pelo contrário, ela é redentora.
E por que eu digo isso? Porque essa ferida, ela não visa nos matar, mas ela visa quebrar o ego. Muitas vezes, Deus nos permite passar por uma situação que nos fira, com um objetivo, de nos trazer de volta para Ele. Porque a ferida provocada por Deus, ela tem uma finalidade: quebrar o nosso ego. E ouça o que eu vou te dizer: só existe um remédio, só existe um antídoto para a arrogância, e é um remédio amargo. Sabe aquele remédio ruim de tomar? Lembra quando os nossos pais diziam assim: remédio bom é aquele que é ruim de beber? Então ouça isso: o único remédio para a arrogância é a humilhação. Não tem outro. Não tem outro. A única maneira de Deus tratar com a nossa soberba, a única maneira de Deus tratar com a nossa arrogância, é nos permitindo passar por situações a qual nós somos humilhados. Porque quando a gente é humilhado, a gente baixa a bolinha, né? Então Deus agora permite essa ferida, mas não com o objetivo de matar, mas com o objetivo de tratar a arrogância, a autossuficiência, o distanciamento de Deus. O texto diz que Deus fez a ferida e a curará. E como que é a ferida de Deus? Muitas vezes Deus usa pessoas para nos ferir. Deus usa conflitos para nos ferir. Deus usa injustiças. Não que Deus seja injusto, mas Ele usa, Ele permite que eu e você passemos por situações nas quais nós somos injustiçados. E quando nós sentimos a dor da injustiça, porque a injustiça dói. Quem já foi injustiçado sabe do que eu estou falando. A injustiça, ela dói quando você é injustiçado. E aquela dor é a ferida. É Deus usando aquele instrumento como ferida, um instrumento que vai levar uma ferida. Quantas vezes nós passamos por confrontos que geram desgastes, que geram desânimo, que a gente diz: olha, não vale a pena, uma frustração. Mas aquilo ali, aquele confronto, aquela pessoa, aquela injustiça, aquela situação, nada mais é do que um instrumento para me ferir, para te ferir. E essa ferida com um objetivo: acertar o nosso ego. Não que Deus concorde com injustiça, não que Deus concorde com as pessoas que estão nos machucando, com as pessoas que estão nos ferindo, pessoas que estão mentindo, caluniando. Não é sobre isso. Mas é porque Ele governa até o caos, para que o propósito dEle seja cumprido na minha e na sua vida. E o nosso problema é que quando nós somos feridos por alguém, nós nos magoamos com a pessoa que nos feriu. Às vezes nós ficamos até indiferentes com a pessoa que nos feriu. Se possível, alguns têm até vontade de vingar da pessoa que feriu. Quando somos feridos, às vezes nós queremos até fugir do mesmo ambiente das pessoas que nos feriram. Talvez agora então nós entendamos Jonas, o profeta, que viveu antes de Oséias. E quando Deus mandou que ele fosse a Nínive, ele não quis ir, porque Nínive era Síria. Fica perto hoje da cidade, ainda existe a cidade de Mossul. Nínive era próximo ali.
E Jonas não queria ir a Nínive, porque ele estava magoado, contrariado com os assírios. Deus estava usando a Síria para ferir o ego de Israel, para que Israel voltasse para Deus, como muitas vezes Deus usa situações, pessoas, circunstâncias para nos ferir, para que eu e você voltemos para Ele. Vinde e voltemos ao Senhor. Ele nos feriu e Ele nos curará. É o que o texto diz. A ferida só tem esse propósito, de nos trazer de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença de Deus. E quando somos feridos, a nossa reação à ferida, ou quando somos feridos, a nossa reação revela muito mais sobre nós do que sobre quem nos feriu. Eu vou repetir isso. Quando somos feridos, a nossa reação revela muito mais sobre nós do que sobre quem nos feriu. Foi ferido por alguém, foi injustiçado por alguém, foi caluniado por alguém, foi humilhado por alguém. A minha reação fala mais sobre mim do que sobre a pessoa que me feriu. O que eu faço com essa ferida? Eu vou me vingar. Está falando sobre mim, quem eu sou. Não, eu vou levar isso para o Senhor. O Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha luz. Quando somos feridos, a nossa reação fala mais sobre nós do que sobre quem nos feriu. Não é o cara que é injusto, não é a pessoa que foi usada pelo diabo e sei lá o que mais que a gente pode dizer, aquele endemoniado, aquele filho das trevas, e sei lá os adjetivos que nós possamos arranjar para aquela pessoa que nos feriu. Não é sobre ela, é sobre como eu me comporto, é sobre como eu reajo. Obviamente, te vem a tristeza, faz parte. Te vem a ira, faz parte. Efésios diz: irai-vos e não pequeis. Mas agora, o que eu faço com essa ira que eu estou com ela? Eu pego essa ira e uso de combustível e vou para cima da pessoa? Ou eu pego essa ira e vou bravo falando, eu vou matar porque vai acontecer, mas quando eu chego em casa eu dobro os meus joelhos e digo: Deus, eu te entrego essa situação. Eu te entrego essa situação. Fala mais sobre nós. Então, quando Deus permite a ferida sobre Israel, por isso ele diz: eu fiz a ferida e eu vou curá-la. A Síria não era a ferida, mas ela era o instrumento. Como Deus usou, nós mostramos para as pessoas quando elas nos ferem: olha só o que fulano fez comigo, olha só como que fulano me feriu, eu estou ferido com fulano, eu estou ferido com a fulana. Sabe de uma coisa? Essa ferida pode ser uma afronta, essa ferida pode ser um problema, pode ser uma discussão, porém tal ferida, ela tem o poder de nos abater, de nos tornar amargos, endurecidos, distantes, mas ela também tem o poder de nos trazer de volta para Deus, quebrantados, dependentes, espirituais. Quando nós resolvemos levar as nossas feridas para Ele, ao invés de levar aos homens, através da maledicência: olha, você ficou sabendo o que fulano fez comigo? Você ficou sabendo o que o outro fez comigo? Em vez de você ficar assim: eu estou ferido, você entrar na presença de Deus e levar isso para o Senhor em oração, porque a ferida, ela tem uma finalidade, a finalidade de nos trazer de volta para o Senhor. Por isso eu digo que a ferida, ela fala mais sobre você, a sua reação à ferida fala mais sobre você do que sobre a pessoa. Você coloca uma água a ferver, e quando ela estiver bem quente,
você coloca um ovo ali dentro. Quanto mais tempo você deixar o ovo dentro da água, ele vai ficar mole ou ele vai ficar duro? Hein? Duro, cozido. Mas se você coloca junto do ovo uma batata e deixa os dois o mesmo tempo, quando você terminar de ferver os dois, como é que a batata vai estar? Mole. É a mesma água, é o mesmo fogo. Então o problema não é o fogo, o problema não é a água, o problema não é a vasilha, é quem está dentro. A reação do ovo é endurecer, a reação da batata amolecer. As lutas, as dificuldades, em uns ela endurece, a pessoa fica angustiada, revoltada. Em outros, a mesma situação, ele vai para os pés do Senhor e diz: Deus, o Senhor é a minha justiça, é o Senhor quem vai fazer. Então não é sobre o quem me feriu, é sobre mim, a minha reação. Eu poderia usar até o exemplo do milho, o milho de pipoca. Você coloca vários grãos de milho dentro de uma panela, e daí a pouco aquilo começa a explodir lá dentro, e quando termina o processo, o mesmo fogo que fez o milho virar pipoca é o mesmo fogo que fez o milho virar o quê? Peruá. Não é sobre o fogo, é sobre mim, é sobre você. Eu fiz a ferida em Israel, mas eu também quero curá-la. Todas as vezes que eu me sinto ferido, ainda que eu tenha razão, ainda que na minha concepção eu esteja certo na situação, eu preciso entender que Deus está usando aquela ferida para me trazer de volta para o lugar de oração. A ferida que não nos leva à oração, ela nos leva a um lugar de amargura. E Hebreus 12:15 é muito claro: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Então o texto está dizendo que você pode se excluir da graça de Deus. É a Bíblia está dizendo que você pode se excluir da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha o que o texto está dizendo. Então eu preciso levar essa amargura para Deus, porque a raiz da amargura, ela traz uma cegueira espiritual, ela rouba a sensibilidade com Deus, ela distorce a fé, ela nos afasta da presença de Deus. Oséias, capítulo de número 6, o Senhor diz: pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O desejo do Senhor é que nós o conheçamos. Ele fala sobre isso nesse capítulo. Olha que impressionante. Só que aquelas pessoas estavam tão mergulhadas numa religiosidade esvaziada de espiritualidade, uma religiosidade tão grande, que elas faziam sacrifícios, elas queimavam holocaustos, elas recolhiam as ofertas, mas faltava àquelas pessoas conhecimento de Deus. No próprio livro do profeta, 2 capítulos antes, ele vai dizer: o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeito como meu sacerdote. Visto que você esqueceu da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Deus está dizendo: ei, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora ele diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E é aí que entra o perigo, porque as pessoas religiosas são as mais difíceis de entender. Os fariseus, eles não entendiam,
porque eles eram muito religiosos. Jesus não teve problema com prostituta, Jesus não teve problema com ladrões, Jesus não teve problemas com pessoas que viviam marginalizadas na época em Israel. Mas o problema que Jesus teve foi com quem? Com os religiosos. Porque quando você prega para uma pessoa que está perdida, distante de Deus, ele fala assim: realmente, eu preciso tomar uma posição na minha vida e voltar para Deus, porque minha vida está uma bagunça, está tudo errado, estou fazendo um monte de coisa errada. Mas quando você vai exortar um religioso que está fazendo algo fora da palavra de Deus, ele diz: quem é você para falar comigo? Eu vou à igreja toda semana, eu participo dos cultos, eu faço isso, eu faço aquilo. Por quê? Porque ele se esconde atrás de uma capa de religiosidade. A religiosidade, eu posso dizer para você sem medo de errar, a religião, ela é como uma embalagem. A religiosidade, ela é como um rótulo, mas que não tem absolutamente nenhum conteúdo. É uma garrafa vazia, não tem conteúdo, está vazio, só tem casca. Quem olha por fora diz: olha que bonita essa embalagem, é uma embalagem bonita, é um rótulo bonito, mas dentro está vazio, não tem nada. Era assim que Israel estava, religiosamente ótimos, sacrifícios, holocaustos, o templo funcionando normalmente, mas eles estavam distantes de Deus. E quando eu me refiro à religião, eu não estou falando necessariamente de denominações, igrejas, mas eu estou me referindo às coisas que supostamente nós usamos para ir até Deus. Alguns usam imagens para ir até Deus, outros usam amuletos para ir até Deus, outros usam rituais para ir até Deus, liturgias, cerimonialismos. Você já pensou como é que funciona um culto? O culto das igrejas evangélicas, eles são muito parecidos. Geralmente eles começam assim: alguém lê uma passagem bíblica, faz uma oração, aí vem um grupo e canta algumas músicas, alguns louvores, e quando eles terminam os louvores, aí tem-se alguns avisos do que vai acontecer na semana. Depois vem um momento de ofertório, onde as pessoas entregam dízimos e ofertas. Logo após, então, o pregador prega uma mensagem, e quando ele termina de pregar a mensagem, ele levanta suas mãos e diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, vão em paz e Deus os abençoe. As liturgias das igrejas, elas são muito iguais, o que diferencia é talvez uma ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Ou um pouco, uma gasta 1h30, outra gasta 2 horas, outra faz em 1 hora, mas é mais ou menos a mesma ordem. A mesma ordem. E por que eu estou falando disso? Porque isso é religião. Isso é a embalagem. Isso é o rótulo. Agora a questão, desde que essa liturgia não fira as escrituras, sem problema. Mas isso não enche. O que enche é o que está dentro do rótulo, dentro do recipiente, que é o conteúdo. Pastor, seja mais claro. Sabe, tem muita gente que entende disso aqui, ó. Sabe fazer um culto. Aí uns se entusiasmam porque sabe fazer culto. O que eles fazem? Montam uma igreja. Não, eu sei fazer religião, então deixa eu abrir uma. Isso é religião. Religião é embalagem. Religião é a garrafa. E se não está indo contra as escrituras, está tudo certo. O erro
não está na forma. O erro está quando não há vida aqui dentro. Quando não existe vida dentro dessa religião, que você chegou aqui hoje, você se assentou, pegou um momento, vamos ler a Bíblia, você abriu sua Bíblia, vamos cantar, você cantou. Religiosamente, se você fez tudo o que quem estava aqui à frente te dirigiu para fazer, bacana, sua religião está top. Agora a questão não é a religião, é a espiritualidade. Como foi a sua espiritualidade desde o momento que você botou o pé ali para entrar aqui para dentro? Você ficou olhando roupa de pessoas? O que você ficou fazendo quando você entrou para cá? É sobre isso, não é sobre a embalagem, é sobre o que acontece. O erro não está na forma. O erro está quando não há vida dentro da forma. Todos nós nessa noite praticamos a religião. Quando o culto terminar aqui, opa, pratiquei a religião. Mas a pergunta que fica é: qual foi o seu nível de entrega quando eles disseram levante suas mãos? Quando eles disseram vamos orar? Quando eles disseram vamos cantar? É aí que entra a espiritualidade, que o povo de Oséias não tinham. Eles tinham isso aqui muito bacana, luzes bacana, LED bacana, um pessoal que canta maravilhosamente bem, técnica 100%, tudo maravilhoso. Tá tudo bacana com o rótulo, tá tudo bacana com a embalagem. Agora a questão é, e por dentro? O que está acontecendo? A vida, você se entregou na hora do louvor. Sabe quando você trouxe a sua oferta aqui à frente? Não é sobre o valor, não é o quanto, é o como, é o seu coração. Na hora da palavra, na hora da oração. Sabe, muitos de vocês vêm para cá e vêm cercados de problemas, e todos nós temos muitos, e essa semana você vai ter que resolver muitas questões. E a religião não pode fazer nada por você, se não houver da sua parte uma entrega para que Deus te encontre. Daí a importância quando a gente fala, sai do seu lugar, vem aqui à frente receber uma oração. E você não vem. E tem duas coisas que te impedem de vir aqui. Uma é orgulho, autossuficiência. Porque os homens e mulheres que estão aqui orando, eles se consagraram para esse dia. Alguns até jejuaram e disseram: Deus, eu vou fazer um jejum. Quando eu colocar a minha mão sobre alguém, que o Senhor use as minhas mãos para curar. Que o Senhor use as minhas mãos. Sabe, quando eu me ajoelho aqui, eu digo: eu vou orar com vocês, eu vou entrar em guerra com vocês. Meu irmão, você não tem noção, você não tem noção de como que eu saio daqui depois de um culto. Eu saio daqui aos pedaços, como dizia o meu pai, escangaiado, sabe, de cansaço espiritual. Eu não quero saber de nada, de nada. Depois de um culto, eu como muito pouco, eu perco a fome. Culto da ceia, tem um dos cultos que eu saio mais leve é o culto de ceia. Mas hoje aqui eu sei que é guerra, eu sei que é batalha, eu sei que tem gente aqui que o casamento está para acabar, eu sei que tem gente que entra aqui e fala: eu vou lá naquela igreja hoje, se Deus não falar comigo amanhã eu acabo com a minha vida. Eu sei que tem gente que entra aqui e diz: Deus, eu estou com um relatório médico aqui e eu não tenho outro lugar. Senhor, eu vou para a tua casa para o Senhor ouvir a minha oração. Uma é orgulho e a outra, incredulidade. Eu não acredito, então está tudo certo. Mas o que eu quero que você entenda, sabe, é que não é o rótulo, não é a embalagem, é o conteúdo.
Kenneth Reagan, um evangelista americano, ele já partiu para o Senhor, ele escreveu muitos livros. E em um dos seus livros ele diz que ele era pastor de uma igreja e ele tinha muitos problemas, mas muitos problemas na igreja. Durante a semana a agenda dele para aconselhamento ela era lotada de tantos problemas que as pessoas tinham. E aí um dia Deus falou com ele: se consagre, e após cada culto chame as pessoas ao altar e ore com elas. E ele começou a fazer isso. Sabe o que aconteceu com a agenda dele no meio de semana? Ficou vazia, porque muitos dos seus problemas se dissolvem aqui nesse lugar. Quando a gente bota o joelho no chão, quando os obreiros começam a interceder e orar pela sua vida, muitas encrencas se dissolvem aqui, acabam aqui. Alguns problemas nem acabam, mas você sai daqui forte, porque alguém orou por você, alguém intercedeu por você, alguém disse: Deus, tem misericórdia do teu filho, tem misericórdia da tua filha. A religiosidade eles eram, sim. Espiritualidade zero, nada. A exortação de Deus ao seu povo era justamente isso. Eles estavam vivendo uma religiosidade. Eles eram fabricantes de religião, sacrifícios, holocaustos, rituais, liturgias, mas faltava conteúdo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em Marcos capítulo 1, quero que você abra sua Bíblia comigo lá, vamos lá. Marcos capítulo 1, acontece um fato interessante. Jesus vai a um culto, versículo 21, Marcos 1, 21. Jesus estava em Cafarnaum, e ele resolve ir a um culto, numa sinagoga. E vamos ver o que diz lá. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga. Sinagoga era um lugar onde eles se reuniam para estudar a Torá, para estudar o Pentateuco, as leis. Havia alguém, um rabino, que no caso seria um pastor, um rabino, que explicava as leis. E o texto diz que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque Jesus lhes ensinava como alguém que tem o quê? Autoridade, e não como os escribas, os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo, Jesus pregando, e o homem dá um grito. Religiosidade, aquele silêncio, um respeito, uma reverência. Você ouvia até os mosquitos voando, ouvia o barulho deles, aquele silêncio, tudo perfeito. O Talmud, perfeito. A leitura da Torá, correta. Reverência absoluta. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. O silêncio solene. Mas de repente, quando Jesus abre a boca, o que acontece? O demônio se manifesta. Quem foi, Jesus? E o povo tudo assusta, né? Um quer correr para um lado, o outro para o outro. E Jesus, diz a Bíblia, que Jesus repreende o demônio, e o demônio sai daquele homem. O texto é chocante, porque o demônio não se manifestou no mercado. O demônio não se manifestou no açougue. O demônio não se manifestou na farmácia. O demônio não se manifestou na rua. O demônio não se manifestou no prostíbulo, mas se manifestou dentro da sinagoga, quando Jesus abriu a boca. O problema não é a religião. O problema é uma religião que não incomoda o diabo, que não incomoda o inferno, que só ritualismo, rituais, liturgia, vamos cantar uma música bonitinha, vamos botar um pregador bonitinho, falando umas palavras bonitinhas,
mas falta poder do Espírito Santo. E o povo adoentado, o povo arrebentado, porque igrejas não oram, igrejas não jejuam, não há poder de Deus, e as pessoas estão oprimidas. A Bíblia diz: e teve Jesus grande misericórdia do povo, vendo as multidões, porque estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Estavam aflitas, oprimidas, porque frequentavam um lugar que não os instigava à oração. Meu irmão, no dia do juízo, uma coisa que você não pode fazer é: Deus, a minha igreja não me levava à oração, porque essa igreja, ela o tempo todo está provocando situações de oração, de te levar à oração, para que você saia da religiosidade e entre na espiritualidade e tenha um compromisso com Deus. Eu fico imaginando quando eu leio esse texto, sabe, quantas vezes esse homem entrou naquela sinagoga, quantas vezes esse homem participou dos rituais, talvez até cantava no coral. Sei que sinagoga não tinha coral, uma ilustração, talvez até cantava no coral da sinagoga, e nada acontecia. Mas o dia que alguém cheio do Espírito Santo entrou lá dentro, o demônio manifestou. É assim que acontece no reino de Deus. É assim que acontece dentro desse rótulo, desse recipiente, dentro dessa embalagem chamada religião. Sabe, essa é uma exortação para nós. O que incomoda o inferno não é um culto bem organizado, não é um culto bem organizado, porque um culto bem organizado, ele administra os demônios, mas a presença de Cristo expulsa os demônios. E sabe qual é a chave? Na sinagoga deles estava um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes destruir-nos. E sabe o que a Bíblia diz no versículo de 27? O texto vai dizer: e todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Irmãos, ouça o que eu vou dizer para vocês, olhem para mim. Vocês percebem nitidamente quando uma pessoa que sobe aqui fala com unção e quando fala sem unção. Quantos lugares que vocês já foram, vocês ouviram pessoa ter uma pregação bacaninha, bonitinha, teologicamente organizadinha, mas produziu nada, vazia de unção, vazia de poder, vazia de autoridade, vazia do Espírito Santo, apenas letra. Existe uma diferença muito grande entre pessoas que pregam a Bíblia e pessoas que pregam com autoridade, com unção do Espírito Santo. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Enquanto a letra vai ficar discutindo teologia, se é arminiano, se é calvinista. Jesus vem antes da grande tribulação, depois da grande tribulação. Uma vez salvo, sempre salvo, ou você perde. Enquanto você fica nessa besteira de letra, quem é cheio do Espírito Santo está pregando e o povo está convertendo, está largando droga, está largando álcool, casamento sendo restaurado, vidas sendo transformadas. É o poder do Espírito, não é pregar a letra, é pregar debaixo de unção, debaixo de graça, debaixo de favor de Deus. Jesus, quando entra na sinagoga, quando eles veem isso, eles dizem: que nova doutrina é essa? Ele ensina com autoridade. Prossigamos, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma coisa, ouça isso, uma coisa é você conhecer a história de Jesus. Outra coisa é você conhecer o Jesus da história. Quando eu prego,
quando um outro pregador prega. Você está conhecendo a história de Jesus. Eu estou contando para vocês a história de Oséias 6. Mostrei o contexto, os anos, teologia para fazer uma base. Presta atenção nisso. E ouça isso com todo cuidado. Muitos conhecem a história de Jesus, mas poucos se atrevem a prosseguir mais em conhecer o Jesus da história. Não é sobre viver numa atmosfera religiosa. E o Jesus da história, você o conhece. Quando você entra para o teu quarto, faz o que ele diz, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, então seu pai que vê secretamente te recompensará. O Jesus da história, você o conhece quando você faz o que Joel disse: rasguem o coração e não as vestes, porque a religião rasga as vestes. Eles rasgavam as vestes, se sujavam com cinzas e se vestiam de pano de saco para dizerem que estavam arrependidos. Mas Deus está falando, ao invés de você rasgar suas vestes, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e Ele é compassivo. Por isso eu digo, existe uma coisa: conhecer a história de Jesus, conhecer a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, e outra coisa é você conhecer o Deus da palavra. Eu tenho um privilégio muito grande de ter um amigo. Quero ver se ele vem aqui esse ano, se ele tem um tempinho na agenda dele para passar por aqui. Um amigo que todas as vezes que eu me assento para conversar com ele, como eu cresço. Ele é o homem na face da terra que mais se parece com Jesus. Para mim ele é Pastor Elias Dantas. E eu tenho o privilégio de ser amigo dele. E quando eu sento com ele, se você ligar para ele agora, ele tem em algum canto do planeta. Você liga para ele hoje, ele está na África, depois da manhã ele está no Oriente Médio. Já começou uma encrenca lá no Irã. Eu duvido que ele vai se aguentar de não ir para o Irã. Duvido. Ele vai entrar lá. Tenho certeza. Eu conheço. Apesar que ele fez uma cirurgia há 15 dias atrás, agora eu não sei se ele está pronto para isso. Mas ele conta as histórias que ele vê no Iraque, no Irã, em Gaza, na África. Gente, vocês não têm noção, porque lá você não pode pregar, eles te matam, é proibido. Você não tem noção das histórias de aparecimento de Jesus para pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus aparecendo. Eu ouvi um relato de Gaza, antes de começar a guerra, incrível, que eu vou contar num outro dia, que hoje não vai ter tempo. Mas outro dia o Elias contava uma história para nós, de um amigo dele que ele conheceu em Cabul, no Afeganistão. O líder, um dos líderes do Talibã, chegou nesse muçulmano. Esse muçulmano era médico e disse assim para ele: eu vou me casar com a sua filha mais nova, eu quero que você me dê ela até amanhã. Ele disse: mas eu não posso fazer isso, minha filha tem só 12 anos de idade. E aquele terrorista disse: eu vou me casar com ela, amanhã eu venho buscá-la. Se você não me entregá-la, você já sabe o que eu vou fazer: morte. Aquele médico, ele entrou para dentro de casa e se desesperou e disse: Deus, o que eu faço? Ele orou a Alá: o que eu vou fazer? O que eu faço? Aquele homem começou a chorar e começou a chorar, desesperado. De repente, uma luz entra dentro da casa dele. Ele se assusta com aquela luz, e dentro daquela luz sai uma voz. E aquela voz
dizia para ele: pega a sua família, pega tudo o que você puder e leve para o lugar que eu vou te levar, para você estar em segurança. E ele perguntou: quem é você? Eu não consigo vê-lo, só vejo uma luz. Quem é o Senhor? E a voz disse para ele: você saberá quem eu sou quando você chegar no lugar que eu vou te levar. Apenas guarde essas palavras. Guarde o que eu vou te dizer agora. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Fui estrangeiro e me acolhestes. Apenas guarde isso. A luz sumiu, a voz desapareceu. Aquele homem pegou sua esposa, suas filhas, foi até o porto, contratou um barco e fugiu para a Grécia. Naquela época estava acontecendo muita coisa. O Talibã, o Estado Islâmico, matando cristãos na Síria, no Afeganistão. Então muitas pessoas se refugiaram para a Europa. E algumas igrejas então montaram centro de acolhimento a imigrantes. E havia uma igreja pentecostal na Finlândia, igreja central, se não me falha a memória, igreja central pentecostal na Finlândia. E esse grupo, Deus deu uma palavra para eles, para que eles fossem para a Grécia, montassem uma tenda amarela, para receber os imigrantes e acolhê-los. E esses imigrantes, na maioria, muçulmanos. E quando esse médico com sua família, quando eles descem nessa ilha da Grécia, eles falam: e agora para onde nós vamos? Aí o pai disse: olha, vamos para dentro da cidade e vamos procurar informação, deve ter algum abrigo aqui. E quando ele anda alguns metros, ele vê uma tenda enorme amarela, e de fora dela estava escrito assim: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, fui estrangeiro e me acolhestes. Imediatamente ele se lembrou da luz e da voz, ele disse: é para lá. E quando ele chegou lá, o pastor e a igreja os receberam e os acolheram. Esse homem hoje é salvo, serve ao Senhor. Isso é obra de Deus, que acontece aqui dentro, ó. Aqui dentro. Mas isso aqui de fora vai dizer para você assim: que é isso? Você ficou doido? Isso aí que o pastor está contando, isso é mentira. Isso aí acontecia naquela época. Dons espirituais foi para a época dos apóstolos. Isso não acontece mais não. Onde é que você está com a sua cabeça? A religião, ela vai dizer isso para você. A religião vai dizer para você que isso não existe mais, que isso ficou para aquela época, que os dons espirituais são para aquela época. Mas Deus, Ele se revela no secreto, e esse Deus que nós cremos, diz Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Aleluia, glorifique ao Senhor. Aleluia. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão ser testemunha. Não é testemunha de letra não, é testemunha pelo Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Meu irmão, você ser cheio do Espírito Santo, sabe o que eu louvo? Eu fico vendo Deus fazendo a obra linda dele. É que lá de fora do fórum tem um pipoqueiro, e o pipoqueiro é um homem de Deus, que serve ao Senhor, que está ali todo dia vendendo a sua pipoquinha para cuidar da sua família. E lá dentro tem um juiz
um homem formado, gabaritado, instruído. E todo dia ele passa pelo pipoqueiro. E todo dia o pipoqueiro dá uma palavra para ele. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E no final da história, eu já vi esse caso, eu estou contando porque eu vi. O juiz começa a dar o testemunho e diz: minha alma foi salva. E como é que o senhor converteu? O pipoqueiro que trabalhava de fora do fórum, ele pregou para mim. Eu entreguei minha vida para Jesus. Porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Existe um Deus que ainda se revela no secreto, um Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu desconheces. Existe um Deus que diz: eu vos levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Não é sobre performance de oração, mas é sobre rendição, entrega, busca. Não é apenas sobre conhecer a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu só consigo buscá-lo com todo o meu coração quando de fato eu o amo, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com todo o meu coração. Muitos de nós amamos o que Deus faz ou pode fazer, mas poucos amam pelo que Ele é. Jó conhecia o Deus da religião, até ele passar por uma provação. E quando Jó perdeu tudo, acabou-se tudo, ele se aproximou de Deus. E aquele Jó do capítulo 1, que era próspero, agora no capítulo 42 ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia, antes eu conhecia o Deus da história, a história de Deus. Antes eu conhecia a história de Deus, agora eu conheço o Deus da história. Antes eu te conheci de ouvir. Eu vi o pastor Alvim pregar sobre você, eu vi os pastores da Vale, eu vi o líder de célula ensinar sobre você. Mas agora eu te conheço na intimidade, no secreto, numa vida de consagração e de oração. Meus irmãos, nós falamos tanto sobre Deus, tanto. Quantas vezes por dia você fala sobre Deus? Deus te ajude, vai com Deus, graças a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus vai dar certo. Falamos tanto sobre Deus, mas falamos tão pouco com Deus. Diga comigo: falamos tanto sobre Deus, mas falamos pouco com Deus. Observe que você fala mais de Deus do que fala com Deus. Semana de ativação está aí. A finalidade é que você fale com Deus, é que você busque a Deus. Oséias nos ensina um perigo, algo perigoso demais para ser ignorado. Israel não foi destruído porque faltou religião, mas foi destruído porque sobrou religião e faltou Deus. Desde o início de janeiro eu tenho te provocado com essa fala. Não é sobre religiosidade, é sobre Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos por um instante.